eu quero começar perguntando para você que não é muito raro a gente ver notícias e relatos, de violência policial em favelas, em bairros de periferia, em subúrbio. Eu queria saber de você qual seria a melhor forma de preparar os policiais para lidar com essa realidade. O Estado ampara, ou então tem algum projeto de amparo para acompanhamento psicológico deles, dos policiais? E qual é a melhor forma, no mundo ideal, para avaliar o desempenho de um policial a fim de diminuir os casos de violência? Olha, você fez algumas perguntas que são assim, bem complexas, e até porque a questão e os problemas, as causas, elas são multifatoriais, tá? Vamos tentar começar assim, do básico, para quem não entende. Eu tenho, no âmbito dos municípios, potencialmente, nem todos os municípios têm, guardas municipais que são responsáveis por tutela, por proteger patrimônio. Essa é a base do que a gente entende por guarda municipal. Sendo didático, eu tenho dois tipos de polícia. Um policiamento fardado, que a gente chama de policiamento ostensivo, que nos estados é exercido pela polícia militar. E uma polícia que a gente chama de polícia judiciária, uma polícia de investigação, que é para elucidação de crimes. Eu estou dizendo isso de cara porque me parece que a sua pergunta começa da premissa em relação ao policiamento ostensivo, a polícia militar, o policiamento fardado. E aqui eu tenho vários problemas. Eu vou falar um pouco da realidade de São Paulo, mas eu sei que isso se aplica a vários estados da federação. E eu não digo isso simplesmente como estudioso, eu digo isso porque eu tenho orientandos, já orientei alunos que são oficiais, ou foram militares, ou ainda exercem como soldados, como cabos, como sargentos, etc. Então, uma parte dessa minha experiência é também de convívio. Duas coisas bem importantes para a gente pensar que rumo a gente está tomando. Em primeiro lugar, a gente parou, por exemplo, de elucidar homicídio. A taxa de elucidação de homicídio, por exemplo, no Brasil, ela varia entre 4% e 15%. Tem um nome específico, esse tipo de cifra, na criminologia, e ela é um sintoma. Ao lado disso, se a gente parar e olhar para a população carcerária brasileira e pensar quem a gente está prendendo, hoje o retrato da população carcerária brasileira é, prioritariamente, traficantes, assaltantes, roubo à mão armada, um ou outro furto, sobretudo quando o furtador é reincidente, ou seja, praticou mais de uma infração, crimes ligados à violência de gênero e violência contra a mulher, tomado genericamente em sentido amplo, violência doméstica, e estupro, crimes de natureza sexual, ok? Esse é o perfil prioritário da população carcerária. Se a gente reparar o que aconteceu na década de 90 para o que aconteceu agora, aquilo que a gente chamava de FEBEM, menores infratores, hoje a gente chama no estado de São Paulo de Fundação Casa. Se a gente comparar o que era a cadeia feminina com a penitenciária feminina de hoje, e a população carcerária masculina de 90 para cá, tem algo em comum, um aumento substancial de traficantes. Eu estou dizendo que ninguém está discutindo isso em termos racionais, a gente está prendendo mais traficante do que elucidando homicídio. Isso são dois sintomas, assim, ninguém pode refutar isso no Brasil. Isso em todos os estados, tá? Assim, gerou um problema, uma epidemia, porque eu tenho uma explosão carcerária de um lado, e a gente não é só um problema propriamente de segurança pública. Eu tenho um problema que eu estou gerando social, porque essa política de enfrentamento às drogas tem mais de 30 anos, e a rigor a gente não diminuiu o crime organizado, aliás, ao contrário, a gente ajudou a construir crime organizado praticado, inclusive no contexto do tráfico de drogas. Quem inventou essa política, aliás, já está fazendo, inclusive, turismo sobre isso e está tentando uma política alternativa. Mas eu estou fazendo isso como premissa para a gente pensar o seguinte: por que mais tráfico e por que pouco homicídio? Porque os estados, os governos estaduais, nos últimos 20 anos, um pouco mais, tomaram uma decisão política, e ninguém fala muito sobre isso, em privilegiar policiamento ostensivo fardado, em detrimento de uma polícia de investigação técnico-científica e polícia civil. Então, eu estou cada vez mais sucateando a polícia civil e a polícia técnico-científica,
Logo, todo crime que depende de investigação, e eu vou ter pouco resultado positivo, e estou prestigiando policiamento ostensivo, significa dizer prisão em flagrante. É muito raro eu conseguir prender em flagrante um homicida. Muito raro. Eventualmente, num contexto de um feminicídio, porque aí eu sei quem é a pessoa, sei das circunstâncias, e a situação de flagrância é mais provável. Agora, tráfico de drogas eu prendo em flagrante o tempo inteiro. Bom, por que isso é importante? Porque, em primeiro lugar, para responder uma parte da sua pergunta, quem está ditando, no final das contas, a política criminal e selando o destino dessa população carcerária é um policial militar na ponta. Por quê? Porque o sistema e as decisões de política dos governadores geraram essa situação e estado de coisas. Quem é o policial que está fazendo isso lá? E aqui vem um segundo dilema, algo que eu já conversei com vários comandantes da Polícia Militar. O normal é que em ambientes de crise, em ambientes inóspitos, em ambientes mais violentos, eu colocasse policiais mais experientes, com mais expertise, mais treinados e mais capacitados. Quem tem funcionado como se fosse uma espécie de trote. Os policiais que têm ido ou têm sido recrutados para trabalhar nos lugares mais hostis são policiais com pouquíssimo tempo de carreira, com pouca experiência, e a gente não pode perder de perspectiva a condição humana. Tira a farda e olha quem é esse sujeito. Que tem os mesmos medos, que tem família, que vai inseguro trabalhar, que precisa daquele dinheiro, que ganha, na maioria maciça dos estados, pessimamente. E esse mesmo policial, então, que vai na comunidade, que é inexperiente, ainda encontra um olhar da comunidade, por conta da política traçada pelo sistema, um olhar de hostilidade mesmo. Por quê? Porque a narrativa das políticas de segurança no Brasil, há mais de 20 anos, para a pauta de políticos, candidatos a governadores, até prefeitos que não têm atribuição constitucional para isso, as narrativas são narrativas de uma polícia de confronto, de enfrentamento, de viaturas, de uso de viaturas, de carros, de veículos. Isto é sentido pela comunidade como alguém que não pertence àquela comunidade, como alguém que traz algo de hostilidade, que é o conceito exatamente contrário de policiamento a pé comunitário, de UPAs, em que eu tenho uma integração do policial que deixa de ter um olhar de estranhamento e passa a conviver com aquela comunidade como se fosse pertencente àquela comunidade, ganha confiança, fideliza isso naquela comunidade e ele passa a ser um agente que recebe informação, porque o povo, que já sofre por déficit de política pública e por ausência do Estado, passa a confiar, dar informação e, de certa forma, até proteger esse policial. Quando eu vejo a polícia vindo, veja, nessas comunidades onde eu não vou falar ausência absoluta, mas em que eu tenho uma ausência sentida de políticas públicas básicas do Estado, onde se fomenta a milícia privada, Estado paralelo, onde a comunidade, muitas vezes, não é que ela é conivente propriamente com as organizações criminosas ou com as milícias, é que elas não conhecem uma outra alternativa, já que o Estado não dá o básico. Então, elas acabam aceitando esse estado de coisas, e quando vem o Estado, e o Estado só vem através do policiamento fardado, e tem vindo através desse rapaz, com 1 ou 2 anos de carreira, inexperiente, que também tem as suas idiosincrasias, inseguranças, etc., etc., eu estou diante de uma situação absurdamente complexa, e em que o tempo inteiro o Estado está correndo o risco de errar. Imagina quando um governador vira e fala de sniper e atirador de elite. Quando outro governador fala em palavras de confronto. É esta mentalidade que eu estou incutindo quem está lá na ponta. E é desse jeito que quem está lá na comunidade lê como será o sujeito que virá em nome do Estado, supostamente para praticar isso, que é uma garantia individual e, ao mesmo tempo, um direito social que chama segurança coletiva, segurança pública. Então, assim, o problema é muito complexo.
Mas, assim, eu estou dando alguns marcos que só isso já geraria uma reflexão. Em que momento que a gente decidiu que o tráfico é prioridade? Por que que a gente prestigia mais policiamento ostensivo em detrimento de uma polícia de investigação e de elucidação de crimes de autoria desconhecida? Em que momento a gente achou que era adequado continuar com essa narrativa que em comunidades vulneráveis eu tenho que colocar gente que seja visto como um ambiente inóspito, hostil, etc., ao invés de um policiamento comunitário, criar organicamente o sentimento de pertencimento, etc. Essas reflexões a gente deveria fazer, porque a política de segurança e as narrativas no Brasil têm sido as mesmas, com esse mesmo tipo de modelo e práticas, há mais de 20 anos.